Amém, irmãos? Todos acharam? Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 32. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abriu as Escrituras? Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui vem nos mostrar quando Jesus tinha morrido naquela cruz. O Senhor tinha falado ao seu discípulo que ele iria ser entregue aos ímpios, aos pecadores, para que se cumprisse a sua palavra. Mas naquele momento, os discípulos ainda não estavam tendo entendimento da palavra, do que o Senhor falava. Porque todo o Velho Testamento fala de um Messias, fala de um homem que viria para salvar a humanidade. Mas aqueles homens ainda não tinham o entendimento aberto para entender o que o Senhor Jesus falava. Ele passou tudo, eu vou ser entregue aos pecadores, vou morrer com a morte de cruz, e no terceiro dia o Pai irá o ressuscitar. Tudo ele falou aos discípulos, mas naquele momento eles não entendiam. E aqui esse trecho, irmãos, vem relatar dois discípulos. Já era o terceiro dia da morte do Senhor Jesus. Maria e Maria Madalena tinha visto o sepulcro, foram visitar o sepulcro de Cristo, estava aberto e o corpo dele não estava lá. E ela volta, fala com os discípulos ficam sem querer acreditar, e vai Pedro e outro discípulo lá, e chega lá, não encontra o corpo. E ficaram duvidosos, sem saber o que estava acontecendo. E esses discípulos, depois de ter viu tudo o que aconteceu, não aconteceu o que o Senhor Jesus tinha falado, eles voltam para a sua casa. Eles voltam para Emaús. E ali eles dois conversando entre si, falando sobre os acontecimentos que teve ali em Jerusalém, se achega um homem perto deles e pergunta: o que é que vocês conversam aí entre os dois? E aqueles discípulos disseram: só você é estrangeiro aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Mataram o mestre. O nosso mestre foi morto. E até hoje é o terceiro dia e não vemos nada. Mas, irmãos, os olhos daqueles homens, o entendimento estava fechado. Porque o próprio Jesus estava ali com eles, conversando com eles. Mas eles não conseguiam entender. Eles não viam. E o Senhor começa a falar de todo o acontecimento que o Velho Testamento vem trazer para anunciar Cristo. E aqueles homens caminhando ali, ouvindo aquelas palavras que o Senhor vem falando. E o Senhor diz: tardios de entender. Vocês são tardios. E vai pregando o evangelho, a palavra àqueles homens. E aqueles homens chegam num determinado local que eles vão se dividir. E eles dizem: não, porque já é tarde, venha ficar conosco, fique conosco, porque já é tarde. E Jesus vai até a casa deles, junto com eles. E naquele momento que eles se assentam à mesa, o Senhor pega o pão, abençoa, eleva ao céu, abençoa e reparte. E naquele momento que o Senhor reparte o pão, eles reconhecem o mesmo gesto que o Senhor Jesus fez na última ceia. E naquele momento ali, Deus abre o entendimento daqueles homens. E eles começam a entender que aquele que estava com eles era o próprio Jesus ressurreto, ressuscitado. E naquele momento, aqueles homens ficam alegres. E ele chega e diz: e não ardia o nosso coração quando ele falava da palavra, quando ele vinha caminhando com a gente, falando da palavra, o nosso coração não ardia, não começou a arder. E aqueles homens começam a enxergar que Cristo ressuscitou. E eles voltam a Jerusalém, onde estão os discípulos. Irmãos, o que é que eu quero falar? O que é que eu quero chegar com esta mensagem?
Às vezes, irmãos, o Senhor está próximo da gente, falando com a gente, mas às vezes, devido às dificuldades que estão acontecendo, a gente deixa as dificuldades passar na frente. E não temos a atenção de ouvir o Senhor ali do nosso lado falando, mostrando as coisas. Porque a dificuldade está barrando de a gente entender que o Senhor está do nosso lado, irmãos. O Senhor está conosco. Nós hoje não estamos sozinhos, nós fomos comprados. Não por ouro, não por prata, mas pelo sangue precioso do Senhor. Ele pagou pela própria vida dele, por minha vida e por a vida de vocês. Ele pagou naquela cruz. Ele ali, perto da morte, ele está consumado. Tetelestai, está consumado. Ali ele paga a dívida que a gente tinha com Deus, devido ao pecado do nosso pai Adão e Eva. Esta dívida que caía sobre a gente e empurrava a gente para a perdição e para longe de Deus. E o Senhor, naquele momento, paga esta dívida com o próprio corpo dele, com o próprio sangue. Ele paga a nossa dívida. E hoje, todos aqueles que olharem para a cruz e crer naquilo que Cristo fez, e Cristo automaticamente paga os seus pecados, paga a condenação que lhe afastava de Deus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocar, quem olhar, quem acreditar, quem depositar sua vida em Cristo será salvo. É isso que a palavra diz, irmãos. Não é uma religião, não é uma placa de igreja, não é homens, não é uma forma mágica, um encantamento. Não, irmãos. É você olhar para Cristo, olhar para Ele. Ele está do teu lado, irmão. Ele está do teu lado, te conduzindo, derramando grande amor sobre a sua vida. Os discípulos estavam ali, perdemos a esperança. Hoje já é o terceiro dia. Ele disse que ia ressuscitar. Já se faz o terceiro dia e nada. E de repente o Senhor chega ao lado deles. E o Senhor começa a pregar a palavra, irmão. Glória a Deus. Pregando a palavra. Eles, não nos ardia o coração quando ele nos abriu a Escritura. Então, irmãos, às vezes Cristo está do teu lado, Aleluia, te chamando, te alertando, te conduzindo ao caminho que Ele quer que você ande. E muitas vezes nós depositamos a nossa dificuldade na frente do Senhor. E muitas vezes essa dificuldade nos empata de enxergá-lo, irmãos. Nos empata de ouvir a sua voz. Os discípulos estavam ali, impedidos de entender. Naquele momento não entendiam. Mas quando o Senhor se assenta à mesa, abençoa o pão e parte, naquele momento o entendimento deles são abertos. E ele começa a entender que aquele que os falavam era o próprio Deus. Às vezes, irmãos, só precisamos deixar ouvir a voz do Senhor. Permitir que a voz do Senhor venha sobre nós. Permitir que o Senhor nos conduza, irmãos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa vontade, com a nossa força. E quando nós vamos fazer isso, não adianta. Não adianta, porque agora você tem um dono. E é o seu dono que vai trabalhar a seu favor. Não é mais a sua força. Todos nós temos causas que às vezes é impossível para a gente. Tem situações que crescem diante de nós que é impossível a gente passar. É impossível. Mas nós temos que ter o entendimento que nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Ele tem a chave de Davi. A chave do rei Davi está na mão dele. Aonde ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre, irmãos. Aleluia, Jesus.
Às vezes, irmãos, sofremos por causa da incredulidade, da falta de fé. Da falta de fé. Aqueles homens sabiam, o Senhor passou tudo para eles. Eu vou padecer naquela cruz, mas o terceiro dia o Pai me ressuscitará. Eu voltarei. Eles sabiam, mas a incredulidade, irmãos, às vezes empata. Empata de Deus se manifestar em tua vida, em Deus te conduzir, irmãos. Às vezes você está em uma situação que você quer fazer por você mesmo. E esquece que você tem um dono. E às vezes Deus deixa você lá, para você entender que é só você pedir. É só você pedir, dobrar seu joelho e pedir a seu Pai. O que é que Jesus nos fala, irmãos? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Que em secreto ou publicamente ele vai recompensar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, chegarmos a Ele, buscá-lo, clamar, pedir. É isso que Ele quer de mim e de vocês. Nos colocar diante dEle. Não tem causa impossível para Deus, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, será? Ou quando a gente pensa, será? A incredulidade está trabalhando na nossa vida. Porque quando a gente pensa, será que Deus vai fazer? A gente está diminuindo Deus. De uma certa forma, você diminui Deus. Você pensar que Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Tem algo impossível para Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É só deixar a fé trabalhar, irmão. A fé, em tua vida, multiplicar. É só deixar, só crer, irmãos. Irmãos, eu vou fazer para o mês, dia 11 de julho, eu vou fazer 5 anos de crente. Aleluia. 5 anos. E dentro desses 5 anos, irmãos, eu já vi coisa de gente de 20, 30 não viu. Eu já tive experiência de gente que mais de anos não viu isso ainda. Por quê, irmãos? Eu estou sempre me colocando diante do Senhor. A minha confiança é o Senhor. Glória a Deus. Eu não deposito confiança em homens, em religião. A minha confiança é o Senhor. É Ele que eu confio. Tudo que eu quero, eu me prostro a Ele e peço. Tudo que eu preciso, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, me ajuda. Tudo eu recorro a Ele. E é assim que Ele quer que nós andemos. Recorrendo tudo a Ele, irmãos. E hoje, onde é que nós vamos recorrer no momento da dificuldade, no momento da angústia, da dor, da aflição? Onde é que nós vamos recorrer? Onde é que nós vamos nos garrar? É na palavra do Senhor, irmãos. É nessa palavra que nós temos que nos garrar. Olha, Romanos capítulo 10, versículo 17. Aqui a palavra de Deus nos diz: assim então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem outro lugar, irmãos, que nós podemos nos garrar, se não for na palavra? Que é pela palavra de Deus que a nossa fé é gerada, é construída. É naquilo que você bota a sua fé, a sua confiança, deposita a sua vida nisso. É na palavra de Deus. Muitos aí estão confiando em carros, em cavalos, estão ficando para trás. Estão ficando para trás. Porque a confiança não está no Senhor. O Senhor se apresentou. Agora depende de você confiar. Confiar. Muitos aí. É carro, é cavalo. O carro e cavalo vai ficar aí, irmãos. Vai acabar. Essa confiança que você bota em coisas físicas vai acabar. Mas a confiança que nós colocamos no nosso Deus não acaba não, irmãos. Não acaba não. A confiança em Deus é eterna, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz:
Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo aqui dizia, irmãos, não me envergonho da palavra de Deus. Não tenho vergonha da palavra de Deus, não. É nessa palavra que eu confio, porque essa palavra é poder de Deus. Você quer poder de Deus? Está na palavra dele. Para todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. Onde é que nós vamos recorrer, irmãos? Onde é que nós vamos recorrer, se não for a palavra do Senhor? Se não for o que o Senhor nos deixou aqui nesta terra, a sua palavra, vamos recorrer em quê? Em ajuda de homens? Em coisas físicas? Não, irmãos. A nossa vida é a palavra do Senhor e é por ela que vivemos. Lembra que os discípulos falaram, ó, não ardia o nosso coração quando ele nos abriu a Escritura? Irmãos, quando o Espírito Santo lhe conduz, irmãos, você sente um fogo dentro do teu peito, irmão. É algo que te queima por dentro. O fogo do Espírito, irmãos. É algo maravilhoso, irmãos. Isso, irmão, você tem que deixar isso te levar. Você tem que ter uma comunhão com o Senhor. Você tem que andar com Ele. Jesus nos diz o quê? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Tudo é pela palavra, irmãos. Todo o começo e o meio e o fim é pela palavra, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo fala aos coríntios, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Para aqueles que não crêem na palavra do Senhor, isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Eles não vão crer, porque é uma loucura. Mas para nós, que o Senhor se apresentou, é salvação, é poder para a salvação eterna. Então, irmãos, é isso que nós precisamos. É disso. Quando o Senhor abriu as Escrituras, aqueles homens começaram a entender. Ele nos abriu a Escritura. É pela palavra, irmãos. É pela palavra que vamos ser salvos. É pela palavra que a fé vem moldando a cada dia, crescendo, crescendo. Você ouvindo os testemunhos desta palavra. Homens de fé, homens de Deus, que deixaram tudo para trás para viver a vontade do Pai. Homens que perderam a sua vida pela palavra, pelo Senhor Jesus. Esses testemunhos nos fortalecem a cada dia. O que nós estamos vivendo este mundo hoje, irmãos, a palavra está se cumprindo. Tudo que vemos hoje, a palavra está se cumprindo. Eu estava vendo um testemunho de um ator dos Estados Unidos, muito famoso, já fez vários filmes, muito famoso. Olha o que esse homem falou. Esse homem chegou, um momento que poderia glorificar a Deus, ele chegou e disse, ó, o céu e Jesus, o evangelho, isso é conto de fadas. Um homem com uma grande influência nos Estados Unidos. Ele abriu a boca e falou que a palavra de Deus, o céu, o evangelho, o cristianismo é coisa de conto de fadas, é mentira. E aí eu te digo, o apóstolo Paulo vem dizer que a pregação da cruz é loucura para esses que não crêem. Este homem poderia chegar ali e pregar a palavra diante de muitas pessoas que estavam vendo ele. Ele abriu a boca e disse, não, o céu, o evangelho é conto de fadas, é mentira. Então Paulo nos disse que para esses daí que não crêem na palavra, isso aqui é loucura, eles não vão entender. Mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tudo é pela fé, irmãos. Tudo é baseado na fé. Se você não tiver fé, irmãos, você não vai agradar a Deus. Não adianta você estar na igreja.
Não adianta você estar na reunião dos irmãos, se a fé não estiver movendo o seu coração, se você não tiver fé naquilo que você não crê, mas você sabe que existe, você não vai agradar a Deus. Porque Deus você não pode ver, você não pode pegar em Deus. Não, a gente não pode fazer isso. Mas a gente crê para a nossa salvação que o Senhor Jesus está aqui no meio de nós. Glória a Deus. A gente crê, a gente deposita a nossa vida nisso. Jesus está no meio de nós, mesmo a gente estando longe. Mas a presença do Senhor está em nosso meio, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo que brada aqui, está bradando aí também, irmãos. Glória a Deus. Está bradando também. Aleluia, Jesus. Só depende da tua fé. Aleluia. Então, irmãos, não deixa nada empatar a tua fé. Não deixa nada te barrar, irmãos. Para nosso Deus nada é impossível. Não tem impossibilidade para Deus. Deixa Deus trabalhar em tua vida. Aleluia. Abre teu coração para que a palavra do Senhor entre e faça morada, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Ali em Mateus, o Senhor Jesus vem trazer uma parábola. A parábola das 10 virgens. Ali a palavra de Deus fala, irmãos, que havia 10 virgens que estavam esperando o noivo. Mas a palavra diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, loucas. As 5 prudentes levaram os seus catiçais com cheia de azeite e levaram uma reserva, porque elas não sabiam que hora o noivo iria chegar. Mas as insensatas, as loucas, levaram só o seu catiçal de azeite. Não levaram reservas. Mas elas não sabiam que hora o Senhor ia chegar. O noivo iria chegar. A palavra diz que elas adormecem porque o noivo tardou de chegar. E elas adormecem. E adormecendo, uma certa hora, se ouve um grito: o noivo chegou. E aquelas que eram prudentes, encheu a sua lamparina e acendeu. Mas as insensatas, quando foram procurar para acender, não tinha mais azeite. E ela vai até as prudentes e diz: dá-me do teu azeite. E ela disse: não, porque se nós formos dar a você, nós vamos ficar sem. Vá lá onde vende e compre. E a palavra diz que as 5 vão lá comprar. Mas quando as 5 saem, o noivo chega. E o noivo chegando, irmãos, entrou para as bordas. E ele entrando para as bordas, se fechou a porta. E a palavra diz que as 5 insensatas vêm e batem na porta. Senhor, chegamos. Abre a porta, estamos aqui. E o que é que o Senhor diz? Em verdade eu te digo, eu não vos conheço. Não sei quem é vocês. Não abrirei a porta. Irmãos, essa parábola quer nos dizer que o que é que adianta você estar dentro de uma igreja? O que é que adianta você estar em uma reunião se a tua lamparina não estiver cheia e você tiver uma reserva? O que é que adianta? O que é que adianta eu estar suspendendo uma placa de igreja e não sou o que devo ser? O que é que adianta? Quando o meu Senhor chegar, será que eu vou estar cheio com combustível para poder acender a lamparina para esperar o meu Senhor? Será? O que é que adianta eu estar ali no meio da igreja, pregando, falando, se a minha lamparina está vazia? Não tenho reserva. O que é que adianta isso, irmãos? Irmãos, quando o Senhor vier, é bom que nós estejamos preparados. O que é que adianta eu estar vestindo uma capa, irmãos, e não ser aquilo? Não adianta nada, irmãos. O Senhor quer dizer nessa parábola, quando ele vier, ele quer achar os servos deles preparados, esperando ansiosamente por ele, aguardando, vigiando, cheio de sua palavra, cumprindo a sua palavra, honrando. Jesus diz: aquele que me ama, a palavra está no coração. Ele ama a palavra do Senhor. Que nós não viemos ser como as virgens insensatas,
e só tinha uma capa, mas o principal não tinha. E a palavra nos diz que o Senhor irá deixar para trás. Ele vai entrar, fechar a porta, e quando você for bater, ele vai dizer, ó, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, Jesus também traz uma parábola, a parábola dos talentos. Isso é muito importante, irmãos. O Senhor nos chama e Ele nos dá talento. E ali ele fala que um certo homem vai viajar para uma terra distante. E ele chama 3 servos. A um ele dá 5 talentos, a outra ele dá 2 e a outra ele dá 1. E deixa tudo em sua mão, vou viajar. Quando eu voltar, eu quero ter o que ganhar, ter recursos. Eu quero ver o que vocês fizeram. E a palavra diz que este homem viaja e deixa o servo lá. O que ganhou 5, trabalhou, multiplicou para 10. O que ganhou 2, trabalhou, multiplicou para 4. Mas aquele que ganhou 1 disse, olha, meu servo, meu senhor é muito exigente. Olha, eu não vou fazer nada não, para não perder esse dinheiro. E vai, cava um buraco, enterra o seu talento. E a palavra diz que demorando um pouco, o Senhor volta. E ali ele vai requerer o que ele deu. O que ganhou 5, deu 10. O que ganhou 2, deu 4. Mas aquele que ganhou 1, Senhor, eu sei que o Senhor é muito exigente, ó. Eu não quis arriscar, não. Eu cavei, enterrei aqui, toma a tua moeda. E o Senhor ali não gosta disso. Ele não gostou daquilo, porque ele deu para você multiplicar. Ele deu para você dar o dobro. Ele disse, por que você não colocou no banco? Dava a pessoa do banco que eu ganhava o juro. Mas aquele homem foi negligente, irmãos. Ele deixou lá e não se preocupou com o seu senhor voltar. O que é que eu vou mostrar a ele? Não se preocupou, deixou lá. Mas a palavra nos diz que o Senhor diz, ó, toma esse talento dele, dá aquele que mais tem e lança ele nas trevas interiores. Lá haverá choro e ranger de dentes. O que é que o Senhor quer nos dizer com essa parábola? Ele nos chamou, cada um de nós fomos chamados. No reino de Deus não existe gente inútil. Não existe. Se você não sabe explicar a palavra, fale do que Jesus fez em sua vida. Oportunidade, irmãos, a gente tem todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de falar de Cristo. Então, fale o que Jesus fez em sua vida. Fale o que você conhece agora. Nós não somos inúteis. Ele disse, irmãos, que quando ele vier, ele vai requerir o que você fez aqui nesta terra. Pois ele te chamou, foi para o trabalho, para trabalhar. Não foi para você ficar sentado e dizer, já estou salvo, deixa lá. Não, irmãos, temos trabalho aqui nesta terra. E essa parábola vem nos dizer que ele nos dá talento para a gente multiplicar aqui. Mas quando ele voltar, nós vamos apresentar os nossos talentos. Cada um de nós, irmãos, vamos apresentar tudo que ele nos ajudou a ganhar. Porque até no trabalhar, ele nos ajuda. Então, irmãos, que nós viemos multiplicar os nossos talentos. Pois no reino de Deus, ninguém é inútil, irmãos. Irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo 7, aqui a palavra de Deus nos diz. Hebreus 3, capítulo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. A palavra de Deus vem nos dizer, irmãos, se hoje nós ouvirmos a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração. Glória a Deus. Não faça como aqueles que passaram pelo deserto, viram o poder de Deus, mas não creram, não acreditaram. E todos aqueles que não creram, não acreditaram, ficaram para trás.
Lembra dos 10 espias que Moisés mandou espiar a terra? Quando eles voltaram, 8 disseram, ó, não tem como, a gente não vai ganhar, lá tem homens fortes, tem homens valentes, ó, desiste. Mas teve Caleb e Josué, disse, ó, se o nosso Deus estiver conosco, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. E o que foi que aconteceu? Glória. Todos aqueles outros ficaram para trás. E Deus levantou Josué e Caleb. Aleluia. Pai. Deus levantou todos dois. Mas aqueles que murmuraram, aqueles que disseram não vai dar, não tem jeito, a gente já perdeu, ficaram para trás, porque murmuraram. Então a palavra aqui nos diz, se ouvires... Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvires hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, irmãos. Não endureça o vosso coração. Não deixe a dificuldade, irmãos, tapar a voz do Senhor. Não deixe as aflições, as coisas que vêm sobre a sua vida te impedir de ouvir o Senhor falar com você. Não permita, abra seus ouvidos, abra o seu coração para que a palavra do Senhor possa penetrar e fazer morada, irmãos. Mudar o seu pensamento, mudar as coisas que você contempla com seus olhos, mas nós cremos que Deus pode mudar. Nós cremos que Deus pode agir. Não tem nada impossível para nosso Deus, irmãos. É só crer. É só ter fé. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem será conforme a sua obra. A sua obra, o que você fizer aqui nesta terra. O Senhor diz que, ó, eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem, será conforme o que tu fizer. Será conforme o que tu apresentar. Lembra dos talentos? Será conforme a tua multiplicação dos talentos. Da vontade de agradar o seu Deus. Da vontade de deixar você para trás, o seu eu, e agora se renovar em Cristo. E fazer a vontade dele, não é mais a minha. É a dele, irmãos. Não é mais o que eu quero, mas é o querer dele, irmãos. Não é a vida que me agrada. Não, eu tenho que agradar a ele. É o nosso Deus, irmãos. Tudo é baseado nele, irmãos. Apocalipse 3:20. Que a palavra vem nos dizer. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele. E cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer dizer esta noite, irmãos. Glória a Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Será que seus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor? Para ouvir as batidas do Senhor? Porque o Senhor diz, ó, e se algum homem ouvir a minha voz, se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir não, irmão, tem que ter a disponibilidade de ir até ele, tem que ter a vontade de ir até ele, não é só ouvir. E eu virei e cearei com ele e ele comigo. Só depende de cada um de nós, irmãos. Só depende de cada um de nós. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. Se você está em pecado, peça perdão a Deus. Peça perdão, bote seu joelho no chão e diz, Senhor, me perdoe. Eu errei, eu estou errado. Mas a partir de hoje, eu não quero mais viver assim. A partir de hoje, eu quero transformar a minha vida. A partir de hoje, eu quero conhecer a Cristo verdadeiramente. Se prostre a Ele.
Se prostre a Ele, peça. Peça, Ele quer ouvir isso de você. Ele quer ouvir. O pai quer ouvir isso de um filho. Pai, eu errei. Eu pratiquei um erro. Eu não era para fazer aquilo, mas eu fiz. Mas, Senhor, me perdoa. Me dá o teu perdão. Senhor, eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. Jesus disse que nós hoje somos amigos dele, porque nós conhecemos tudo o que o Pai revelou a ele. Ele disse que o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas que aquele que é amigo sabe tudo o que o seu Senhor faz, porque ele nos fez de amigo agora, irmãos. Glória a Deus. Então só depende de você, irmãos. Aleluia, Jesus. Os discípulos estavam ali caminhando, ó. O próprio Senhor estava do lado. Mas às vezes a incredulidade, a pouca fé não permite que você veja o Senhor, não permite que você entenda a palavra dele. Só depende de você. Se prostra diante do teu Senhor, pede, chora, grita, se derrama. O Senhor é justo e fiel para perdoar, irmão. Ele é justo e fiel, em nome de Jesus. Irmãos, que essa palavra esteja no coração dos irmãos e faça morada. Faça morada. Traga uma nova mente. Transforme. Lhe leve a transformar sua mente na mente de Cristo. Para que você venha pensar como Cristo pensa. Você agir como Cristo agiu. Em nome de Jesus. Irmãos, sábado nós estaremos reunidos. E com fé em Deus trazer um tempo bom para que a gente possa estar juntos. Porque a gente prega assim, tudo é bom, é tudo, mas você estando junto, irmãos, você sente mais o calor, você sente mais a proximidade ali, né? O Espírito Santo brada no meio de nós. Mas, devido à chuva, hoje nós fizemos a live assim. Mas, graças a Deus, é bênção do Senhor. Eu creio que os irmãos ouviram a palavra, eu creio que os irmãos entenderam, eu creio que o Espírito Santo vai conduzir, abrir o entendimento para que os irmãos venham entender. Aleluia. Porque, irmãos, tudo isso aqui, irmãos, é para a tua modificação em Cristo. Tudo isso aqui é para que venha te limpar, te lavar, te purificar, para que você possa estar digno aos olhos de Deus. É isso, para você se achegar diante do Senhor, ter autoridade de se chegar diante do Senhor. Por que autoridade? Porque a palavra te lavou, te purificou. E agora você pode estar digno diante do Senhor. Tudo isso aqui é para isso, irmão. O culto que nós fazemos aqui, os irmãos sabem que eu não peço nada a ninguém, não exijo nada de ninguém. Mas o que se vê aqui, irmãos, é coisa para você mudar a sua vida. É coisa para você se transformar. É coisa para você renovar em Cristo a sua vida. Conhecer a verdade, conhecer o Senhor Jesus. O propósito disso aqui, deste culto, dessa reunião é isso. Você conhecer o que eu conheço. Aqui, conheça o que eu conheço. Para você ter aquela vontade, aquele desejo de toda hora querer estar com o Senhor. O que sai da sua boca é a palavra de Deus, é bênção. Você chega diante de uma pessoa, você abençoa. Aleluia. Você ora, você intercede, você suplica pelaquela pessoa. Então, para que nós viemos andar como Cristo andou aqui nesta terra. Para que nós viemos ser luz. E onde é que nós vamos aprender? É na palavra do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus.